Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E sai jogando, lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! Sabe de quem? Gabi, Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Pro Renato que eles acreditam desse time. Aí tem a pergunta aqui na nossa tarde, dá para melhorar tanto um time só no papo? Não, você não melhora um time só no papo, só que quando você pega um elenco como o do Flamengo, que já tem uma memória tática muito estabelecida do que fez nos últimos anos, e o problema está muito mais fora das 4 linhas do que dentro, então você resolve no papo e abre a condição para eles fazerem o que eles sabem. Eu vejo muito isso. O Diego, o Felipe e o Gabigol, que são 3 das lideranças do elenco, falam ao Renato o que acreditam, o Renato passa uma confiança de também escutar os jogadores, essa relação começa a ser uma relação de mão dupla, sabe? Muito bem estabelecida, muito bem conectada, então a coisa começa a fluir. Ah, mas o Renato não precisa trabalhar? Claro que ele precisa trabalhar dentro de campo. Só que a gente volta naquele papo, é o cara que vai para o trabalho feliz, é o Bruno Henrique dizendo que o time está sorridente, está mais feliz, está mais leve em campo, sabe? Isso tudo muda muito, isso tudo não é uma situação de, a gente gosta muito de dizer, né Dani? Uma situação anímica, de motivação, de ambiente, tá todo mundo mais feliz. E dentro de campo também, a partir disso o Renato vai fazendo seus pequenos ajustes, vai retomando um Arão para a volância, vai retomando uma linha de 4 com os laterais subindo um pouco mais, sabe, com um pouco mais de cuidado, a volância protegendo mais a zaga ficando menos exposta, o ataque jogando mais aproximado, então facilitando uma pressão depois que perde a bola, um Bruno Henrique motivado. Então isso tudo, o ambiente fora de campo, com ajustes pontuais que o Renato vai fazendo dentro dessa memória tática do time, aí a gente fica com essa situação que é só no papo. Mas é que o papo vai puxando o que se fazia lá atrás. Ó, a gente gosta de fazer assim, Renato, dá para ser assim? Vamos fazer assim. Aí o Renato fala da vez dele, vamos ajustar isso aqui? O cara compra a ideia. Aí a coisa começa a fluir, aí fica muito mais fácil de conversar. Porque é muito mais fácil você conversar no banco, no vestiário, quando você vende 4 vitórias seguidas, do que quando você não engrena no trabalho. Então é aquilo que eu sempre falo aqui. Acho que a Dani uma vez me perguntou se o Rogério tinha clima, ia dar certo. Eu achava que o Rogério nunca ia ter clima no Flamengo. E o Renato Gaúcho, a meu ver, sempre vai ter clima. Entende muito mais esse ambiente, sabe o que é um Flamengo, sabe o que é esse tipo de jogador que ele tem que lidar, porque ele já foi esse tipo de jogador também. Então as coisas tendem a ficar mais fáceis. Aí você tem um meio campo para frente ali com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Michael entrando bem, Vitinho, você acerta os volantes protegendo a zaga, tende a ficar mais fácil também de jogar, né, Dani? É, com certeza. Mas aí eu quero saber o seguinte, Ô Mauro, é pra você mesmo que eu ia jogar essa bola aqui, o Zinho pode ir na sequência, porque eu quero saber o seguinte, tudo bem, tá todo mundo alegre, tá todo mundo contente, tá fazendo uma sessão de goleadas ali por jogo, mas esse papo ele leva o Flamengo até aonde do ponto de vista de conseguir traçar objetivos grandes, né? Porque com o que a gente tá vendo nesses 3 jogos, tem muita gente pensando, opa,
já dá para pensar em repetir os resultados de 2019. Não estou comparando o futebol, tá, Mauro? Sim, mas a ideia é essa, né? A ideia é repetir, a ideia é ganhar tudo de novo, se possível for, né? Não que tenha ganho tudo que com o Jesus, mas né, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, etc. Ganhou Brasileiro. Desculpa, não ganhou a Copa do Brasil, né? Ganhou o Brasileiro. Não, ganhou o Brasileiro e a Libertadores. E Carioca. E Libertadores. E a voltar... exato. A ideia é isso, né? E, se possível, ganhar a Copa do Brasil também, que o Renato já disse que tem 4 e quer mais uma. Aí eu fico me imaginando assim, ele já deu também a entender que, diferentemente do Grêmio, aqui ele vai poupar de forma diferente, né? Diferentemente, ele vai mexer pontualmente. Ou seja, mesmo contra o ABC agora, alguns desses jogadores, ou vários desses que estiveram com o São Paulo, poderão estar de volta. Aí depois também contra o Corinthians. Vai ser o mesmo time? Acho que não, né? Ele vai lá conversar, quem é que tá melhor, quem tá pior. Mas isso não refresca muito a vida nem do ABC e nem do Corinthians. Porque, como vocês todos estão dizendo aí, é isso. Hoje, então o Bruno Henrique, eu vou descansar ele agora e tal, ele já foi muito bem contra o São Paulo. Mas aí ele põe o Michael endiabrado, aí ele põe um Vitinho todo, ou passa a ser a noite do Gabigol ou a noite do Arrascaeta. Porque, por exemplo, nem sei se o Bruno Henrique vai jogar contra o Corinthians. Eu acredito que ele vai ser mais bem marcado do que foi pelo Igor Vinícius, né? O Fagner deve fazer uma marcação mais consistente do que o Igor. Mas e daí? O que adianta tentar anular um, que não sei nem se vai conseguir, porque olha para o lado, tem outro que pode aprontar, tem mais outro. Então, assim, é muito difícil marcar esse time, né? O Corinthians vai ter aí, o Silvinho vai ter a semana toda para pensar. Não vejo muito como ele mudar o Corinthians. O que ele vai inventar no Corinthians para esse jogo? Botar um volante a mais? Tirar mais um atacante? Então, acho que não. Acho que o time vai ser muito parecido com o que jogou contra o Cuiabá. O Flamengo pode estar um pouco diferente, na medida que o Renato vai conversar lá com o departamento médico e, né, tem o ABC e tem o Flamengo. E tem hoje, depois vem Libertadores, tem até Corinthians, enfim. Ele pode, como ele deixou a entender na última entrevista, que um ou outro ele pode ir sacando, mas ele tem muita gente boa para colocar. Então, ABC e Corinthians vão ter pela frente um Flamengo muito forte, que mesmo com uma ou duas mudanças pontuais, tem capacidade sim de golear. Então, os dois que se cuidem. Ozinho, a questão dos tempos, né? E aí, vai poupar na Copa do Brasil ou vai com força máxima? Acho que eu tô rindo aqui porque eu acho que no Flamengo essa pergunta nem cabe, né? Os anseios são muito grandes, a cobrança é muito grande e o Renato mesmo já percebeu que não dá para ir nessa de botar time reserva. Assim, é o primeiro jogo, então você tem que construir uma vantagem, é importante. Joga em casa, então é importante fazer um bom resultado, não pode ficar dando chance. O Palmeiras está desclassificado, fez um bom resultado no primeiro jogo fora de casa e acabou perdendo dentro de casa. Enfim, acho que o Renato vive um grande momento, esse início, e os jogadores, como foi falado pelos companheiros, também. Agora, já há uma dúvida, sim. Será que o Michael já está sendo uma sombra para o Everton Ribeiro? Foi perguntado isso para o Renato. Ele falou, são características diferentes, bom que eu tenha essas duas opções. Uma é de velocidade do drible, o outro pensa o jogo, é um organizador. Mas toda vez que o Michael tem entrado, tem melhorado o rendimento do time e, inclusive, goleadas foram construídas com a entrada dele e do próprio Vitinho. Porque contra o Defensa e Justiça, se a gente for lembrar, a goleada ela foi desenvolvida quando esses dois jogadores estavam em campo. Saiu o gol do Arrascaeta com uma batida do Michael na trave e depois o Vitinho fez 2 gols. Então, assim, é possível dele fazer isso, por que não? Mas mexer no time todo, não. O que ele fazia no Grêmio, não vai fazer. Colocar os 11 reservas no jogo, não vai. Agora, ele pode poupar 2, 3, poupar, não sei se é o caso, porque tem jogadores entrando muito bem. O Isla não jogou, o Mateuzinho jogou muito bem na lateral, fez a função muito boa. Então pode acontecer isso, ainda dá uma segurada no Isla. Como é que está o Rodrigo Caio, que às vezes, infelizmente, machuca muito. Então tem que dar uma olhada para isso. Mas a verdade é que, assim, o Flamengo está visualizando
pontuar no Campeonato Brasileiro para não ficar distante dos líderes, que já está, tem jogo a menos, mas precisa jogar bem e ganhar no domingo do Corinthians. E aí, nessa estratégia, pode sim poupar. E o papo é importante para isso. O assunto não é esse? Pode melhorar, pode dar no papo. É no papo que ele vai chegar nos jogadores, olha, eu preciso te segurar nesse jogo, eu preciso dar uma sequência para esse jogador, eu preciso já pensar no outro jogo. E o Renato é craque para isso, para o jogador não ficar de bico, aceitar essa estratégia dele e no papo ele manter o nível do time. Mas assim, esse papo não é boleiragem, não é falar, vou te mostrar o meu DVD, que ele brinca e descontrai. Mas o Renato é bom no papo para mostrar taticamente. Ele mostra taticamente na concentração. Vai lá no quarto do cara, pega o vídeo, mostra taticamente como ele quer, motiva e diz que o cara pode fazer. E aí esse papo é interessante e importantíssimo, porque eu já vivi muito isso. No papo, eu já entendi muito qual era a minha função e deu resultado, títulos aconteceram. Boa, aqui ó, eu queria fazer uma pergunta. Ô Fabrício, nosso editor-chefe, anota aí pra amanhã. Colocar o Michael no lugar do Everton Ribeiro é poupar? O Zinho levantou essa bola, mas a gente tem que ir pro intervalo. E antes do intervalo, eu quero mostrar... eu quero mostrar aí como é que tá a nossa seleção bola de prata dos técnicos. Olha aí, o Vojvoda continua em primeiro ali depois de 13 jogos. O Barbieri, Abel Ferreira é o terceiro, Cuca aparece na quarta colocação. Eu também não, já ouvi tantos jeitos. O Antônio Oliveira é o quinto. Eu acho que é melhor a gente ir de Vojvoda, porque o Sormani, que gosta de causar, disse esses dias que o V era pra ter som de F. Aí vai ficar ruim. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.